Olá, meu nome é Alan e eu estou aqui para apresentar para vocês o produto Pílulas de Ciência, contra a ignorância e pelo aprendizado. Para isso eu vou começar repetindo a frase de Albert Einstein: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Partindo dessa premissa, vamos nos lembrar dos nossos tempos de criança. Eu já sou um pouquinho velhinho, já tenho uma idade um pouquinho avançada, e quando eu era criança eu assistia muito a Cultura, o canal Cultura, e assistia muito o Castelo Rá-Tim-Bum. E no Castelo Rá-Tim-Bum havia um programa, o Senta Que Lá Vem História. Senta que lá vem história. O Senta Que Lá Vem História, ele pegava os clássicos da literatura e transformava em pequenas pecinhas de teatro que eram exibidas naquele momento. As peças eram bem curtas, eram bem resumido o roteiro, toda a história, colocada de uma forma bem didática, bem lúdica e resumida. Então, vamos olhar aqui para alguns dados e não esqueçam da minha historinha. Hoje, 60% dos adolescentes não sabem que antibiótico não combate vírus. É isso mesmo. Lembra que a tua mãe, quando você estava gripado, te dava antibiótico e falava assim: olha, isso aí vai combater a gripe. A gente já sabe que vírus não sofre efeito de antibiótico, então não adianta dar antibiótico. 25% dos jovens de hoje acreditam que vacinar as crianças pode ser um perigo. É isso que você ouviu. Estamos em plena campanha de vacinação contra o Covid, né? Iniciando a vacinação das crianças de 5 a 12 anos de idade e 25% da população, inclusive os jovens, acreditam que vacinar pode ser perigoso. 54% das pessoas concordam que os cientistas possam estar exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? As mudanças que ocorreram aqui no nosso país, né? Chuva exagerada na Bahia, São Paulo com escassez de água, isso é exagero. Imagina, o clima não está aumentando tanto a temperatura, né? Velho sente calor da menopausa. E 40% dos jovens dizem que não concordam com a afirmação de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. Aí eu vou concordar, porque tem gente que ainda não evoluiu, né? Tem gente que ainda não se intelectualizou. Aí, se falassem que 40%, né, dos jovens se dissessem que a educação não evoluiu, eu ia dizer para eles que eles estão corretos. Mas dizer que os seres humanos não estão e não evoluíram, hoje é quase ofensivo, né? Mas fatos são fatos, tá? Essa é uma pesquisa da USP, do CDC da USP, que fez esse levantamento. Mas calma, se você ainda não assustou, agora você vai assustar. Chega numa sala de aula e pergunta o nome de 3 jogadores de futebol. Eu acho que dá até briga das mãozinhas levantadas em relação aos jogadores de futebol, tá? Vários vão falar Neymar, Messi, blá. Beleza. Aí você filtra os seus dados, né? Como um bom cientista, você filtra os seus dados. 3 jogadores de futebol brasileiros que atuam aqui no Brasil. Vão sair os 3. Aí você começa a brincadeira. A primeira brincadeira é assim: cite 3 presidentes da República do Brasil, que é onde você mora, né? Capaz que saia os 3. 3 governadores, tá? E nem tenta ampliar muito o leque. 3 governadores do estado em que você vive, ok? Talvez já não saia. E aí vem o grande momento. Cite o nome de 3 cientistas. Já vai ser uma dificuldade gigante, mas você consegue. Albert Einstein, Thomas Edison, talvez, né, alguém cite um brasileiro, mas Albert Einstein, Thomas Edison, Alessandro Volta, algum outro aí, mas sai. E
ponto máximo. Cite o nome de 3 cientistas brasileiros. E você acha que eu estou brincando? Dados não mentem. Temos aqui a situação. Atualmente, 93% dos jovens brasileiros é incapaz de lembrar o nome de um cientista brasileiro. Tá certo? Mesmo nessa situação que a gente vive atual. E mais de 70% dos jovens não leem sobre ciência ou nunca leram, tá? 25% da população jovem hoje nunca leu nada ou quase nunca leu nada sobre ciência. É isso que você está ouvindo mesmo. É aí que você está ouvindo mesmo. De vez em quando você tem um salvaguardo ali de algum aluno, eu assisto um canal no YouTube, etc. Mas a grande maioria, 74% da população jovem hoje, não tem a mínima ideia de nada sobre ciência e tecnologia. E mais de 90%, 93% não tem ideia de um cientista brasileiro. Este é o cenário atual. Tá? Nós vivemos num país em que ciência basicamente é um nome. Ela não existe, tá certo? Ela não existe para a população, realmente a população desconhece isso. E nesse intuito, o Pílulas de Ciência vem trazer uma popularização para a ciência. Mas Alan, existem vários canais aí, tem vários canais aí que trabalham com popularização da ciência, existem programas de TV que falam da popularização da ciência. Exato. Mas o que esses canais e o que esses programas têm em comum? Eles mostram experimentos de ciências com fins lúdicos, né? Vamos mostrar aqui um determinado fenômeno. Eles não mostram muitas vezes o que deu errado. Eles não falam da biografia do cara que descobriu aquilo. Quanto o cara teve que trabalhar e ralar para fazer aquilo. E é nesse interim que o Pílulas de Ciência vem trazer um pouco de luz à escuridão. Vem trazer um pouco de mudança a esse cenário, a essa situação atual. Então, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho, tá? Sobre o perfil do nosso jovem. Qual é o perfil do nosso jovem? A primeira coisa é que o Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet. Ou seja, não adianta você procurar o jovem na casa dele, porque ele vai estar numa rede social, e dentro e fora da casa dele, tá? Estima-se hoje que o brasileiro passe mais de 10 horas por dia. É isso que você ouviu, é isso mesmo. O brasileiro passa mais de 10 horas por dia plugado. Tá, vamos pegar um jovem que trabalha, tá certo? Ele trabalharia 10 horas por dia. Significa que dentro da escola ele está na internet o tempo todo. Vamos pegar uma pessoa adulta, tá certo? 8 horas de trabalho, né? No Brasil ninguém trabalha 8 horas, é muito raro alguém trabalhando, seriam 10 horas de trabalho e as outras 10 horas na internet, tá certo? E é o terceiro país que mais usa redes sociais, ok? Então, se você quer procurar alguém na internet, procure-o na rede social. E redes sociais aí você pode incluir todos os tipos de rede, desde aquelas com conteúdos extremamente curtos, tipo TikTok, Twitter, até aquelas redes sociais onde você consegue colocar um conteúdo mais longo, YouTube e Facebook. E falando sobre rede social, vamos falar sobre a função. Para que o brasileiro usa a rede social? O Facebook, ele usa para geração de negócios, né? Hoje talvez até menos do que já foi, né? Ele usa para conhecer pessoas, ele usa para se relacionar com os amigos, também ele usa para se informar e outras coisas. Ou seja, o Facebook é uma rede de interação, de criação de interações sociais. Enquanto o YouTube, basicamente, quando você quer assistir alguma coisa, você vai para o YouTube. Ou seja, se você quer criar uma plataforma hoje que interaja com diversas pessoas,
que atinge o maior número de pessoas possíveis. Essa plataforma só pode estar em 2 lugares, as 2 redes sociais mais comuns, o Facebook e o YouTube. Alain, mas por que não colocar essa plataforma no WhatsApp? Porque nem sempre você baixa arquivo de mídia no WhatsApp. Mas o feed de notícias do Facebook também se atualiza e pode se perder lá. Então, ou seja, o WhatsApp e Facebook são 2 mídias em que você não consegue ter disponível quando você quer determinado conteúdo, certo? Correto. Resta-nos então nosso último baluarte da defesa, tá? Que é o YouTube. A gente compartilhar vídeos, etc., através do YouTube. Lembrando, tá, que dados de diversas pesquisas mostram que as pessoas conseguem se concentrar no máximo entre 7 a 10 minutos. Ou seja, se você não prender a atenção do seu espectador nos 2 primeiros minutos, tá certo? Atraindo a atenção dele de alguma forma, você não vai conseguir prendê-lo para assistir aquilo. E se você se estender demais, você exceder os 10 minutos, você também não vai conseguir prender a atenção dele. Ele vai enjoar daquilo e vai passar para a próxima coisa. Correto? Ou seja, nós temos aí algumas dicas de como desenvolver o nosso produto. Então, falando um pouquinho mais agora do nosso produto. Tá certo? Bom, o que fazer então? Aí entra o Pílulas de Ciência, tá ok? E o que fazer então? Então agora entra em ação o projeto Pílulas de Ciência. Basicamente, você vai pegar alunos do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior, com baixo investimento, com baixa disponibilidade de recurso e vai inspirá-los a produzir vídeos, pequenos vídeos, com 3 temas básicos: a ciência do dia a dia, através de experimentos simples, mas esses experimentos simples, eles não estão desligados ao descobridor do efeito, tá? Grandes mentes da ciência e suas descobertas, ou seja, aqueles grandes cientistas. Albert Einstein, mas quem foi Einstein de verdade? Marie Curie, quem foi Marie Curie de verdade? Qual que é a diferença, por exemplo, de eu assistir o filme da Marie Curie e o Pílulas de Ciência? O filme da Marie Curie, eu vou investir cerca de 1h30, 2 horas da minha aula assistindo aquilo. Assistindo o filme, tendo ideias, blá, 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 blá. Sendo que muitas vezes o professor, quando vai passar o filme, ele consome essas aulas. Agora, se ele faz o Pílulas de Ciência, se ele segue em cima da linha do Pílulas de Ciência, ele vai falar sobre a Marie Curie em 10 minutos. Ele vai resumir a vida dela, no máximo em 10 minutos. E não é ele. Ah, agora vem o grande ponto. O Pílulas de Ciência trabalha com metodologias ativas, onde o aluno vai criar o vídeo contando a história daquele cientista. Então, o aluno vai estar fazendo, o aluno vai estar fazendo todo o trabalho de pesquisa, montando, organizando e preparando esse material. A escola só precisa abrir um canal no YouTube e colocar os vídeos no canal do YouTube. Tá feito. Pílulas de Ciência. Além disso, o enfoque maior vai ser na ciência brasileira e nos seus grandes cientistas, porque existe ciência no Brasil. A ciência tem que ser expandida, a ciência tem que ser divulgada, a ciência tem que ser compartilhada. Não adianta a gente produzir ciência se a gente não consegue colocar o que os nossos cientistas já descobriram. Quem é Oswaldo Cruz? Quem é conhecido como o monge voador? Ah, quem são essas pessoas? Cientistas do Brasil que fizeram grandes descobertas. Não vou falar de Alberto Santos Dumont, porque é muita sacanagem falar de Alberto Santos Dumont. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, e normalmente é o nome que todo mundo acerta, mas ninguém sabe que ele inventou o relógio de pulso. Tá certo? Então, o Pílulas de Ciência, ele vai ter um foco na história da ciência, porém com ênfase no Brasil. Falar um pouco dessas personalidades, das suas descobertas e popularizar esse conhecimento, certo? Lá está aqueles 93% da população jovem que não sabe o nome de um cientista apenas do Brasil. Se ele produz o conteúdo sobre aquele cientista, consequentemente, o grupo que fez aquele produto, com certeza sabe daquele cientista. E já vai poder falar de um.
outras pessoas na sala vão se atrair. Por quê? O que é mais difícil para o professor? Desconstruir a sua linguagem e falar na linguagem do jovem. Então, o vídeo tem que ser produzido de jovens para jovens. Não adiantaria eu, Alan, professor, com o meu conhecimento, com a minha forma de se comunicar, tentar comunicar com outras pessoas. Aí entra os alunos. Os alunos têm a sua própria forma de comunicação, têm a sua própria forma de produzir conteúdo. E eles produzem conteúdo. O TikTok está aí, cheio de vídeo. De repente, eles querem falar de Santos Dumont fazendo a dancinha de não sei quem. De repente, eles querem escrever o funk do Oswaldo Cruz. E por aí vai. Vai da criatividade. Ou seja, as bases do Pílulas de Ciência. Tem que ser produzido um vídeo por semana, tá? Esse vídeo é um instrumento de avaliação. Celso Vasconcelos diz que a gente precisa de vários instrumentos de avaliação e que a avaliação não é simplesmente dar uma prova com 10 questões e pedir para o aluno responder. Isso se torna um instrumento. Você consegue ver o trabalho em equipe, você consegue ver a criatividade do aluno, você consegue dar asas à imaginação. Por quê? Qual é o limite do piloto de ciência? Nenhum. A única coisa é que palavras ofensivas não podem ser colocadas, mas de repente ele quer fazer um vídeo de funk falando sobre um cientista brasileiro. Criatividade, inovação. Inovar não é criar algo novo, mas pegar algo que já existe e dar uma função nova. Então você estimula a inovação quando você permite que os alunos utilizem a sua própria linguagem para criar o seu vídeo, a sua própria dinâmica. De repente eles querem colocar ali, criar um vídeo do Minecraft falando sobre Oswaldo Cruz, tá certo? Contando a história da vacina. De repente eles querem contar a história da vacina de uma outra forma, uma forma didática. Qual é a grande vantagem? A linguagem deles é uma linguagem deles, próprias. Então, esse vídeo você pode utilizar de diversas formas. A primeira coisa que você vai fazer é uma avaliação dos vídeos, tá certo? Então, esse vídeo deve ser apresentado na sala, ele deve ter entre 3 a 10 minutos, lembrando que se você não prende atenção nos 2 primeiros minutos com o seu vídeo, você não vai conseguir segurar os 10 minutos, isso é uma coisa que você já pode ir visualizando, vendo quais são as experiências que dão certo para o seu grupo, tá certo? E depois da apresentação, o grupo posta o vídeo no YouTube. Aí pode caber ao professor ser o responsável pela postagem, ou mesmo o grupo ter o acesso ali e fazer a postagem dentro do canal da escola, tá certo? O canal da escola vai se manter sempre atualizado, sempre recebendo novidades, tá? Mas não acaba aí. Você pensou que acabou aí? Agora vem o grande boom da questão. Você dar pontos, créditos para os alunos pela divulgação do vídeo. Ou seja, eles serem o seu canal de marketing do vídeo. Por quê? Aluno tem rede social, aluno tem família, família tem rede social tem família. E essa relação se mistura, essa relação ela converge em vários pontos diferentes. Ou seja, o maior divulgador dos vídeos é o próprio aluno. E o aluno fazendo essa divulgação, através de pontos, você pode inclusive colocar uma escala de pontos, o programa determina uma escala de pontos. Conforme o aluno fizer um X número de visualização dos vídeos dele, a nota dele vai sofrer influência. Ou seja, o vídeo não fica restrito àquele círculo fechado dentro da escola, não fica restrito à sala de aula. Ele passa a ser divulgado nas outras mídias sociais. É muito mais fácil alguém assistir um vídeo de um aluno, de uma pessoa que ele conhece no Facebook, do que ele assistir um vídeo de um completo desconhecido que está postando no canal. É muito mais fácil alguém clicar num link e assistir o vídeo de uma pessoa através do WhatsApp do que um completo desconhecido. Ou seja, quando você dá esses pontos, quando você dá esses créditos para o aluno a partir da divulgação do vídeo, basicamente você está popularizando a ciência. Ou seja, você está tornando a ciência algo comum, algo cotidiano. Você está usando metalinguagens para atingir o maior número de pessoas. Bom, para finalizar, investimento.
Basicamente, quase nada. Você precisa investir da escola ter uma conexão boa de internet. A escola pode usar a infraestrutura que ela já tem para divulgação do vídeo e a rede social se encarrega de fazer o resto do trabalho. Ou seja, você vai estar popularizando a ciência com um mínimo de investimento sem alterar nada dentro da estrutura da escola. Você vai alterar a estrutura de pensamento. As pessoas vão passar a pensar e olhar diferente para a ciência no Brasil. Esse é o meu produto, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo, por favor. E espero que vocês tenham gostado muito do produto. Eu fico à disposição depois para contato. Obrigado.